Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez reunidos para meditarmos e estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estudar, meditar, orar, Lécio Divina. E hoje num dia especial. Hoje é a festa de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, porque ele é português. Ele é conhecido também como Santo Antônio de Lisboa. E é uma devoção tão grande a Santo Antônio no Brasil, porque nós fomos colonizados por cristãos portugueses. E Santo Antônio era franciscano, contemporâneo de São Francisco de Assis. E ele, na sua juventude, ele sonhava em ser um missionário e dar a vida pelo Evangelho, ser um mártir. E nessa intenção, ele conseguiu partir em missão para a África para ser mártir. Olha só. No meio do caminho ele pegou uma febre, uma doença, e aí os seus superiores mandaram ele de volta para se tratar. Ele ficou profundamente decepcionado, como aquele soldado que se preparou para uma guerra e quando chegou na hora foi dispensado. Mas Deus tinha algo maior para ele. Ele, muito sábio, muito inteligente, tornou-se doutor da igreja e mais, doutor evangélico. Eu ouvi falar tão bem de Santo Antônio de Pádua, que a gente ouve falar de Santo Antônio de Pádua só nas festas juninas, né? Viva Santo Antônio casamenteiro. Mas não, ele é um grande sábio. E mais, não somente sábio, mas ele foi um santo carismático, cheio dos carismas. Por suas mãos aconteciam muitos milagres. Eu até vou contar rapidamente uma história bem curta, de que ele, falando muito da Eucaristia, de Jesus, um figurão da cidade começou a zombar dele por acreditar na Eucaristia. Então ele fez um desafio, que lembra o que nós lemos ontem de Elias, que fez um desafio com os profetas de Baal. Santo Antônio fez um desafio também para aquele homem daquela cidade. Falou: senhora, faz o seguinte então, você deixa um burro aí 3 dias, um jumento, sem comer, e depois você vai colocar ele diante de um feno e diante de Jesus. Vamos ver qual vai ser a atitude desse jumento, se ele vai procurar o feno com tanta fome que ele vai estar, ou se ele vai se colocar diante de Jesus. E aí no dia desse desafio, desse duelo, né, a cidade inteira parou para ver. E aí depois de 3 dias soltaram o pobre do jumentinho e tinha lá um monte de feno, cheiroso, delicioso. E o jumentinho se encaminhou, assim que soltaram, ele se encaminhou diretamente para o feno. E Santo Antônio estava ao lado com o ostensório e Jesus. Ele chegou, cheirou o feno e depois ele olhou para Jesus, o jumentinho. Deixou o feno ali do lado, se encaminhou até o ostensório e se ajoelhou perante Jesus Eucarístico. Aí ele falou assim: olha, esse jumento é mais inteligente do que o Senhor, porque ele se prostra perante Jesus. Essa é apenas uma das histórias de Santo Antônio de Pádua. Então eu ouvi falar tão bem dele que eu sonhava em receber um livro que tivesse as homilias em que ele pregou sobre a Eucaristia. E eu acabei ganhando aqui Santo Antônio, Sermões, mas eu ainda não consegui ler, porque Santo Antônio ele explica muito baseado na língua do latim. Ele explica o sentido do latim. Eu não tenho intimidade com o latim ainda, mas eu ainda pretendo estudar essas homilias para usar aqui para a gente. Olha só, até indico para vocês Sermões de Santo Antônio, doutor evangélico, porque ele explica de maneira muito sábia os evangelhos dominicais. Mas vamos voltar aqui à liturgia de hoje, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, festa de Santo Antônio, voltando à história de Elias. Se lembra que Elias tinha dito que só ia voltar a chover na hora que ele mandasse, né? E depois ele fez aquele desafio aos profetas de Baal, os 450, e o fogo desceu sobre a oferenda dele, Elias, que tinha até encharcado a lenha de água, e assim mesmo o fogo subiu. Então o povo passou a servir o Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, de Jacó, chamado Israel. Agora nós vamos continuar essa leitura. Por quê? Apesar de ter acontecido essa grande prova do fogo sobre as oferendas, ainda faltava a chuva. Ele disse que ia fazer cair chuva do céu. E é este milagre que nós vamos acompanhar agora aqui no livro de
Reis 18, 41 a 46. Elias orou e o céu deu chuva. Naqueles dias Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de muita chuva. E olha, fazia 3 anos sem chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do monte, adivinha? Monte Carmelo. Prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos, entrou em oração. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. À 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão do homem. Gente, não precisa ser entendedor de meteorologia para saber que uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem não vai provocar chuva nunca, não é? Agora, nós estamos falando aqui de um homem de fé. Elias, ele viu a lenha e mesmo encharcado ele teve fé a ponto de ver subir fogo daquela lenha. Pois bem, aquela pequena nuvem que não poderia provocar chuva nunca, aquilo foi o sinal para ele de que a chuva ia cair. Na sua fé, ele falou: uma pequena nuvem, pois então eu creio que vai chover. Olha só, a história conta assim. Na 7ª vez o servo disse: eis que sobre o mar, vejo sobre o mar uma nuvem pequena como a mão do homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Ou seja, fala para ele descer logo antes que a chuva pegue ele. Mas o que ele tinha visto? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha que fé. E aí? Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias. E ele, cingindo os cintos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para quem tem fé, um ponto é um conto, né? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, isso é suficiente para eu crer. Isso nos ensina que nós não devemos ser pessimistas, gente. Se nós temos um sinal negativo e um positivo, nos apeguemos ao positivo. Eles poderiam dizer assim: nossa, só uma nuvem pequena? Ah, que desgraça. Ou, uma nuvem pequena? Bem, pode ser que vai chover. Então, Elias, em sua fé, ele se apegou àquela pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Isso foi o suficiente para ele crer. Como disse Jesus, se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer a essa montanha: saia daqui e lança-te do mar, e isso vai acontecer. É com essa fé que Deus conta conosco. Por quê? Porque o resto Deus faz. É a mão do Senhor que faz. Eu acho linda essa frase: a mão do Senhor esteve sobre Elias. E eu quero dizer, a mão do Senhor está sobre você agora, meu irmão, minha irmã. Seja qual for o teu projeto, e que possam talvez estar dizendo para você: não vai dar certo. Ah, e aí, tá vendo? Vai dar tudo errado. Olha quanta dificuldade. Você diga: não, a mão do Senhor está sobre mim. E vai chover. Vai chover águas torrenciais do céu, chuvas de graças, chuvas de bênção, e toca o teu projeto em frente, porque o resto Deus fará. Amém? Amém. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui, porque na sequência que nós estamos lendo o livro de Elias, a igreja pulou uma parte, o que o Elias fez com os profetas de Baal. Depois que ele venceu a batalha de ontem, né, que nós lemos, esses profetas foram eliminados, foram degolados. E é uma passagem que assusta a gente, né? Mas se eles tivessem vencido, quem seria degolado era o Elias. E aí a gente pensa assim: nossa, mas degolou os 450. Que maldade. Como é que pode isso, Serginho? No Antigo Testamento, certas coisas eram permitidas. Só que Jesus veio e mudou tudo isso. E isso nós vamos ver ainda hoje no Sermão da Montanha. Por isso que eu digo para as pessoas que me perguntam: Serginho, eu começo a ler a Bíblia de onde? Eu digo: comece do Evangelho.
Porque no Antigo Testamento há muitas coisas que nós não compreendemos, muitas coisas que eram permitidas. A lei ainda não tinha sido levada à perfeição, como diz Jesus. Portanto, você vai começar a estudar a Bíblia agora? Comece dos Evangelhos. É por isso que nas missas, todos os dias, tem o Evangelho. As outras leituras, pode ser do Antigo Testamento, pode ser uma carta, mas o Evangelho, a igreja faz questão de que todas as missas, todos os dias, o ano inteiro, tenha uma passagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o centro. O Evangelho é a direção de todo o Antigo Testamento, leva para o Evangelho, leva para Jesus. E toda a nossa vida de Jesus para cá é voltada também para o Evangelho. O Evangelho é o centro. Jesus é o centro, o Evangelho é o centro. Então, Jesus, hoje, no Sermão da Montanha, vai nos ensinar que há muita diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Só que ele chegou dizendo assim: eu não vim aqui abolir a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Eu vim levá-los à perfeição. Aí ele traz os novos mandamentos. Aliás, o novo mandamento. Amém? Vamos então ao Salmo de hoje. Salmo 64, celebrando essa chuva de bênçãos que Deus derrama sobre nós todos os dias. Todos os dias há uma chuva de graça sobre nós. Salmo 64. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, porque reconhecendo que Ele é o Deus verdadeiro. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus, que vêm do céu, derramam água, que preparais o nosso trigo. Olha só, vejam só, rios que vêm do céu. Você sabe que desce ali da região da Amazônia, Rondônia, um rio flutuante, que vem descendo, passa aqui pelo centro-oeste e vai se derramar lá na região sudeste. Então, e aqui está falando desse rio, né? Desse rio, rios de Deus que vêm do céu e derramam águas. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais, e os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Amém. A aclamação ao Evangelho, baseada em João 13:34. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Evangelho. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Veja, ele tinha acabado de dizer, como nós vimos ontem, eu não vim abolir a lei, mas levá-la à perfeição. Então, quando Jesus fala de mestres da lei, quando Jesus fala dos escribas e fariseus, ele está falando do Antigo Testamento. Aí ele diz, a vossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus. Ou seja, a vossa justiça, cristãos, tem que ser maior do que a do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda permitia algumas coisas. Agora, vocês que são os meus seguidores, vocês cristãos, essa justiça tem que ser maior, mais rígida ainda, mais radical ainda, como nós vamos ver a seguir aqui. Se não for assim, vós não entrareis no reino dos céus. Versículo 21. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, Antigo Testamento. Não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Aí Jesus chega com o Novo Testamento. Agora eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno.
Então presta atenção, irmãos. A nova lei, a de Jesus, é superior à do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era punido se matasse. Aqui, você não pode nem xingar. Patife, tolo, será condenado pelo tribunal ou será condenado ao fogo do inferno. Então, é uma justiça ainda muito mais radical, muito mais difícil. O que é proibido aqui não é só matar, é proibido odiar. Aquele que se encolerizar, o que é cólera? Raiva. Só de sentir raiva, você já vai para o juízo. Só de você xingar, você já pode ser lançado no inferno. Há quem diga, eu não sei onde está escrito isso, mas que nós seremos julgados pelo que nós falamos. E infelizmente hoje em dia, vocês são todos testemunhas que há um culto ao xingamento, há um culto ao palavrão, há um culto à grosseria, à violência das palavras. Tudo isso, meus irmãos, é condenado pelo novo mandamento de Jesus. Se você tem costume de xingar, se você tem costume de usar de palavrão, de usar de grosserias, você não entrará no reino dos céus. Ah, Serginho, você está sendo radical? Eu não. É o Evangelho. Quem se irá, quem xingar o outro de patife, será levado ao tribunal e irá para o fogo do inferno. Então, Jesus está dizendo, eu não vim dizer que a lei não vale nada, eu vim levar ela à perfeição. Vai ser mais radical ainda. Você quer ser cristão? Este é o mandamento. Continuando, versículo 23. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Olha só, não é quando eu me lembro que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, não. É o contrário. Meu irmão tem alguma coisa contra mim. Ou seja, eu cometi algum erro. Então, se eu lembrar que eu cometi um erro com o irmão e que ele está magoado e que ele tem alguma coisa contra mim, deixo ali a oferta, vou lá me reconciliar com ele primeiro, pedir perdão. Entende? Aqui não é bem que eu devo perdoar. Nesse caso aqui é que eu devo pedir perdão, porque é o meu irmão que tem alguma coisa contra mim. Sabe que pedir perdão muitas vezes é mais difícil do que perdoar. Porque exige humildade, exige crer no Evangelho. Se você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá reconciliar com ele. Aí depois vem apresentar a tua oferta no altar. Versículo 25. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Ou seja, enquanto estamos nesse mundo aqui. Procura reconciliar com ele enquanto vocês estão caminhando juntos para o tribunal. Senão, o adversário vai te entregar ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Então, antes de chegar no juiz, antes de chegar no julgamento, enquanto vocês estão a caminho, reconcilia-te com teu irmão. E esse estar a caminho é a nossa vida agora. Essa vida que dura 90 é 100 anos, alguns chegam a 100 anos, essa vida é curta. É a oportunidade que temos, estamos ainda em caminho para nos reconciliar com o irmão, para viver bem, sem ódios, sem xingamentos, sem palavrões, para que não haja nada de que nos acusem pelo que tenhamos dito. Amém? Continuando. Versículo 26. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, quanto que Jesus tem a nos ensinar. Eu falei para vocês que nós iríamos conhecer Jesus pelo que ele prega. Você já viu Jesus xingar alguém de patife, de tolo? Jesus ofendendo as pessoas? Não, né? Então, pelo que ele prega, pelo que ele está falando, nós vamos conhecendo-o. E a partir daí, renunciar a todo palavrão, toda palavra torpe. Nós temos muita dificuldade de convivência por causa do nosso vocabulário, a forma com que falamos com a nossa esposa, a forma com que falamos com nossos filhos. Muitas vezes, o nosso vocabulário já é tão violento que chega um momento em que o xingar já é pouco.
E aí se parte para a violência física. Então por que não cortar o mal pela raiz? Comece tirando do seu vocabulário todo palavrão, toda palavra torpe, toda agressividade, todo xingamento. E aí certamente não chegarão à violência explícita. A minha avó teve 18 irmãos. E um dia o irmão dela falou para mim, olha, nós éramos 18, mas a gente não brigava em casa. Aí ele falou assim, mas tem uma coisa, meu pai não permitia palavrões dentro de casa. Aí eu falei para o meu tio, então aí estava o segredo. Se não tinha palavrões, não tinha xingamentos, 18 irmãos não brigavam. Vamos assumir isso para nós hoje? É Jesus quem está pedindo para nós controlarmos o nosso vocabulário. São Tiago diz, aquele que controla a sua língua, esse é um homem santo. Que o Espírito Santo nos ajude a controlar a nossa língua. Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Faça um exame de consciência e veja quais são os palavrões que você tem introduzido nos seus relacionamentos e dentro da sua casa. E peço ao Senhor, Senhor, converte o meu vocabulário, que ao invés de xingamentos, ao invés de praguejamentos, só louvores, só bênção, lábios que te louvam não podem proferir maldições. Amém? Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Jesus.